do teu sobrenatural sobre a vida dele, porque ele é um testemunho vivo, meu Pai, nesta terra. Então, meu Deus, abençoa teu filho e faça o seu querer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aplauda ao Senhor dessa noite. Ao Senhor Deus, só a Ele e a mais ninguém damos glória, honra e louvor nesta noite. Cumprimento a todos os pentecostais com a paz do Senhor. Quantos estão felizes em estar na presença de Deus essa noite? É impossível nós não nos alegrarmos em estar na presença do Deus eterno nesta noite. Eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade de mais uma vez retornar a esta casa chamada Casa de Oração, aonde Deus habita, aonde a presença de Deus é notória no nosso meio. Deus abençoe pela vida do pastor Fábio Júnior. Deus abençoe a sua vida e por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida e por tudo mais. Deus abençoe em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão aqui, a minha sogra que está bem ali, coisa linda de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a minha princesa, coisa linda, meu Deus. Deus abençoe em nome de Jesus a todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Amém. Aleluia. Façamos uso da mesma nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 15, verso de número 30. Esta é a palavra revelada que o Espírito de Deus colocar em meu coração. Mateus capítulo 15, verso de número 30. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos encontraram a referência bíblica, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos e aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Amém? Eu quero nesta noite ministrar concernente ao seguinte tema: segredo dos pés de Jesus. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado, por gentileza. Aleluia. Pois o Espírito de Deus tem algo a fazer no nosso meio. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração. Diga para ele: abra o seu coração e abra a sua boca e deixa o Senhor te usar. Quantos vão dar lugar ao Espírito de Deus? Levante a sua mão mais uma vez em oração e estejamos na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez me coloco mediante a sua presença, ó Deus, para falar do seu amor, ó Deus amado, mediante a sua palavra, glorificar o seu nome, Senhor amado, com a sua palavra, que é reta, que é firme, que é eficaz. Pai querido, fale conosco nesta noite. Não tenho, não posso e não faço. Pai querido, mas o Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor fará no nosso meio nesta noite. Usa-me, Senhor, diante da sua presença, para que o seu nome venha a ser glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Assente-se dando glória a Deus. Aleluia. Senhoras e senhores, quando abrimos a nossa Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 15, o verso de número 30, nós estaremos ali a participação dos discípulos, mais uma vez, em um milagre que Jesus estará realizando. É uma das poucas vezes que nós encontramos dentro da Bíblia os discípulos de Jesus, aleluia, acompanhando, ou melhor, operando milagres no nome do Senhor Jesus, ajudando e cooperando, aleluia, para que o milagre fosse feito. Bendito seja o nome do Senhor. Nós observamos ali a multiplicação, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus está ali para poder abençoar aqueles que estão debaixo de maldição, ensinar aqueles que precisam, aleluia, de uma orientação divina, aleluia, abençoar aqueles que não são abençoados. Nós encontramos também aqui no capítulo 15 e no verso 30 os discípulos aprendendo, entre aspas, a operar milagres no nome do Senhor. Caleb, por que é que você disse a operar milagre, entre aspas? Porque ninguém nasce, aleluia, para poder aprender
aprender a desenvolver uma chamada de Deus. Não, a chamada de Deus, a vocação de Deus, a unção de Deus já é determinada e já é entregue a nós desde o ventre da nossa mãe. Pois é Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que elege. O problema da geração do século XXI é que muitos se convencem de ser alguma coisa. Muitos se convencem a ser pregador, muitos se convencem a ser pastor, muitos se convencem a ser ministro, muitos se convencem a ser cantores, sendo que Deus não deu a chamada. Aí é por isso que os ministérios fecham, a igreja fecha, o ministério cai, tudo fecha, tudo dá errado. Aleluia, é porque a chamada foi própria, a chamada não foi de Deus, a vocação não foi de Deus. Agora quando Deus escolhe, você pode estar no meio do mato, Deus te levanta de lá e te levanta para a glória do Deus aberto. Eu venho aqui essa noite para falar com a igreja eleita, para falar com aqueles que têm chamada. E quando eu vos falo de chamada, é impossível não lembrar do que Baruque, escritor do livro de Jeremias, vai deixar escrito no capítulo 1 e no verso 5. Deus vai dizer: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. Você não entendeu? Como assim desde o ventre? Quando Jeremias era um espermatozoide, fora do óvulo de sua mãe, sem braço, sem perna, sem sentimentos, aleluia, Deus já tinha escolhido e disse: você será o profeta da minha casa. Ei, meu irmão, é antes de tudo, é antes de você ter braço, antes de você ter perna, antes de você ter sentimentos, antes de você pensar, Deus já tinha te designado a uma chamada. Todos creem, levante a mão. Todos creem, levante a mão. E já pode liberar aquele glória a Deus, já pode liberar aquele aleluia. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora nós vamos perceber alguns pontos acerca dessa suposta vocação, desse suposto milagre que foi acontecido e liberado para os discípulos. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu percebo que Deus entregara uma unção sobre a vida de cada discípulo. Mas o que eu mais acho interessante não é de Deus ter entregado essa unção aos discípulos, e sim daqueles que vinham a ter com Jesus, daqueles que vinham, aleluia, para receber um toque, para receber um milagre da mão do mestre. Eram coxos, cegos, ressecados, pessoas que naquela época a medicina estava ainda engatinhando. No Egito, o berço da medicina no mundo antigo, não tinha ainda cura para essas doenças. O que eu acho interessante, pastor Fábio Júnior, é de que essas pessoas, elas deviam estar em casa esperando a morte chegar, porque a medicina não dava solução mais para elas, não dava mais solução para os seus problemas. O que eu acho interessante é que o verso 30 e a parte A vai dizer que traziam-os, ou seja, alguém levou eles lá, mas eles não foram empurrados por alguém, eles foram porque eles sabiam que ali existia um tal de Jesus Cristo que nasceu em Nazaré, vocacionado, o Messias, que poderia liberar a cura. O que eu acho interessante nesse texto é de que eles tomaram uma atitude, e a atitude, ela gera fé, e se ela gera fé, segundo Hebreus capítulo 11 vai dizer que é possível agradar a Deus aquele que tem fé. Aleluia. E foi através da fé daqueles homens, daquele coxo, daquele ressecado, que eles conseguiram a cura. Eu venho aqui essa noite como profeta de Deus para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se você acredita, se você tem fé, não tem porta fechada, não tem macumba, não tem feitiço, não tem bruxaria. Se você tem fé, Deus vai fazer. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado, pegue na mão da irmã que está ao seu lado, diga para ele: tem que ter atitude, tem que ter atitude de fé, tem que ter atitude de fé. Se tiver atitude de fé, o milagre vem. Se tiver atitude de fé, o milagre vem. Se tiver atitude de fé, é impossível eu não lembrar de atitude, eu não lembrar daquela mulher com hemorragia, com aquele fluxo de sangue. A atitude daquela mulher me deixa todo arrepiado, sabe por quê? Porque cada passo que ela dava, o sangue se exaía dela, aleluia, porque ela tinha uma
agilidade no seu corpo. E cada passo que ela dava, cada movimento que fazemos, é mais sangue que é liberado pelo nosso corpo. E cada movimento que ela dava, mais sangue se vertia. Mas o que eu acho interessante é de que ela rompeu a multidão. Ela não lembrou de doença, ela não lembrou de problema, ela não lembrou de dificuldade. Ela disse: eu tenho que tão somente tocar nele. Se eu tocar nele, o meu milagre vai chegar. Se eu tocar nele, eu vou ser sarada. Se eu tocar nele, o impossível se tornará possível. Se eu tocar nele, algo vai acontecer na minha vida. Aquela mulher estava fraca, era o restinho de força que ela tinha. Ela estendeu a mão e conseguiu pegar na orla de Jesus. O que eu acho interessante é de que o texto vai dizer que saiu poder. Poder do grego doxa, que significa poder de Deus em mim, poder de Deus transferível. Aquela mulher começou a se levantar e começou a ter força sobre ela. Por quê? Porque ela teve atitude. Ei, meu irmão, eu quero lhe dizer essa noite de que a orla dos vestidos de Jesus já estou passando aqui nesta noite. E se você tem fé, pode tocar nele, que o milagre vai acontecer. Levante a mão, toca nele, toca nele, toca nele. Deixa eu ver quem vem tocar, deixa eu ver quem vem tocar. Levante a mão, quem vem tocar, quem vem tocar. Toca na orla, toca lá, tá fechado para ele, toca na orla. Não é possível, toca na orla. A tudo é concreto, toca na orla. Tá tudo dando errado, toca na orla. Terceiro ponto interessante desse texto é de que o texto irá dizer que aqueles coxos, mancos e ressecados, foram postos nos pés de Jesus. E a outra parte interessante, eu vou falar de novo dessa mulher, mas eu vou dar uma pincelada nela aqui agora. A mulher Sirofenícia, que tinha sua filha endemoniada. O texto diz que aquela mulher, ela, nada mais nada menos, foi lançada. O texto diz: e ela lançou-se aos seus pés. Lançar e ser colocado são duas coisas diferentes. Lançar significa ser empurrado por força. Caleb, eu não entendi, eu vou lhe explicar. Quer entender qual era a força daquela? Quer entender por que aquela mulher se pôs aos pés de Jesus? Porque tinha uma força atrás dela. Qual era a força? A força de ter uma filha endemoniada dentro de casa. E aquilo ali impulsionava ela a ir aos pés de Jesus. Mas ela ia aos pés de Jesus para buscar o milagre. E o texto diz que depois ela foi embora. Agora, ser colocado, ser posto nos pés de Jesus, colocado, do verbo colocar, que significa ser posto por vontade própria. Ela está, aqueles coxos, cegos e ressecados, estavam nos pés de Jesus, porque eles queriam. E a tradição judaica diz que quando alguém é posto nos pés de alguém que tem muita autoridade, é símbolo de adoração. Glória a Deus, olha para o irmão que está ao seu lado, olha para ele. Diga: eu vim aqui essa noite, não somente para adorar. Aleluia. A gente não veio para a igreja para receber milagre. Milagre é a consequência da adoração. Tem uma diferença muito grande dentro da nossa igreja: aqueles que foram lançados e aqueles que estão postos. Os que são lançados estão por essas horas dentro de casa, triste, pensando em problema, pensando em dificuldade, falando: ah, não tem mais jeito, segunda-feira está chegando, eu tenho que pagar aquela dívida, o dinheiro está acabando, não tem mais como. Satanás se dá do lado dessa pessoa e fala a verdade: você é um fracote, você não vai conseguir nada, você está perdido. Agora quem é posto nos pés de Jesus está aqui dentro dessa noite. Uma casa própria, Deus, não será apenas a casa própria, através da sua oração vai vir mobiliada. É põe o peixe, põe o peixe, põe o peixe, põe o peixe. Os que creem, levante a mão e adore, adore, adore.
eles foram postos nos pés de Jesus. E os pés de Jesus têm 3 segredos. E esses 3 segredos não serão revelados nesta noite. Primeiro segredo dos pés de Jesus. Eu disse que ia voltar na história da mulher sirofenícia. Aquela mulher, ela foi na presença de Jesus. Ela dobrou os joelhos. E o texto diz que ela chegou e pediu. Mas antes disso, o texto vai dizer o seguinte: filho de Davi, tem Misericórdia. Tem o quê? Misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras gregas: miseri e córdia. Miseri, do grego misérios, que significa miséria. Córdia, do grego córdios, que significa coração. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Eu tenho a palavra de Deus. Diga para ele: sabe por quê? Satanás não pode te tocar, não pode te destruir, porque você está dentro do coração de Deus. Do coração de Deus. Aí você me pergunta: Caleb, então por que eu estou fazendo essa luta? Quem te disse que foi Satanás que botou nela? Aleluia. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Caleb, por que eu estou essa peleja? Porque você está dentro do coração de Deus. Aleluia, Jesus. Não entendi, eu vou explicar. O texto vai dizer acerca de um homem chamado Jó. Diga Jó. Jó, ele foi um homem que foi provado por demais. E esse homem me dá uma lição de cristianismo muito interessante. Quando ele perdeu a casa, quando ele pegou na aba de 10 caixões dos seus 10 filhos, quando a sua esposa estava ali estilingando, quando ele pegou a doença, quando ele estava com chagas, a chaga de Jó era tão forte, segundo a história vai dizer, que chega a sair mau hálito em sua boca. Era externo e interno. E quando todo mundo dizia: agora ele vai embora, agora ele vai fugir. Imagina a cena lá no céu. Imagina Deus se pondo de pé, Jó se preparando para falar. Deus olha lá de baixo e fala: vamos ver agora se ele é segundo o meu coração, vamos ver. E ele abre a boca. Quando a gente pensa que ele vai maldizer, que ele vai xingar, que é igual você faz. Quando você pensa que ele vai murmurar, igual você faz. Quando ele pensa que você vai fugir, igual você faz. Sabe o que ele vai fazer? Eis que o meu Redentor vive. Eu preciso se levantar. Deixa eu ver quem está dentro do coração de Deus. Deixa eu ver quem está dentro do coração de Deus. Quem está dentro do coração de Deus, resiste a peleja. Quem está dentro do coração de Deus, resiste a prova. Quem está dentro do coração de Deus, resiste a guerra. Quem está dentro do coração. Pegue na mão do irmão, eu sinto uma graça de Deus aqui, extraordinária. Pegue na mão dele, diga: você está escondido dentro do coração de Deus. Diga por isso que essa luta não vai te matar, porque a luta não vai acabar. Você é escondido. Misericórdia de Deus vai te alcançar. Há uma graça de Deus sobrenatural nesta hora. É o poder
da misericórdia de Deus aqui? Aleluia, glória a Deus. Quer saber por que essas portas já não se fecharam, pastor Fábio? Porque esta igreja está escondida no coração de Deus. Rebate o quiriaçaio, rebadacanturia sé, remanturia calabaracho melefai, rebidacandu, bidarabanture calamai, rebidacaramantu. Quem sabe, quem me conhece sabe. Eu não preciso inventar nada, mas tem um anjo de Deus aqui passeando no meio de Damasco, rebidalasse, pequelemanturia, remandúria, séria, cara, e tá passando aqui no lado também. Rebandubicando, bicando, segredo dos pés de Jesus. Os pés de Jesus, como todo pé comum, tem 10 dedos, diga 10 dedos. Parece ser algo aleatório, mas nos pés de Jesus se representava uma coisa. Porque ele disse, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai dizer: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro. Isso é uma promessa? Diga promessa. E o interessante é que do dia da ascensão de Jesus até a descida do Espírito Santo lá em Jerusalém demorou 10 dias. Caramba, eu não entendi, eu vou explicar. Os pés de Jesus simboliza a promessa dele firme na sua vida. Quem tem promessa, irmão? Glória a Deus, aleluia. Quem tem promessa pode parecer que a porta está trancada, até com cadeado, está tudo fechado. Deus fez promessa, foi Deus mesmo, já confirmou, está tudo certo, então fica tranquilo que ela vai se cumprir. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado. Eu tenho a palavra profética de Deus aqui esta noite. Diga para ele: eu profetizo sobre a sua vida que até os próximos 10 dias o milagre vai chegar. Deixa eu ver quem acredita. É só que vem. É só que vem. É só que vem. É só que vem. O telefone vai tocar. O telefone vai tocar. Dos pés de Jesus é que quando crucificaram-o, prenderam as suas mãos, cada prego tinha 40 centímetros, e prenderam os seus pés. Mas o que eu acho interessante é de que prenderam os pés e não os dedos. Prenderam os pés, mas não os dedos. Caramba, você quer dizer? Eu vou te explicar. Tem muitas pessoas aqui que estão feridas, dada a promessa que Deus lhe fez. Mas olha para os dedos. Está lá todo mundo ainda? Está todo mundo lá? A promessa então está viva. Podem prender os pés, podem falar em fechei a porta, podem falar acabou. Satanás pode pegar o martelo e dizer: está decretado a sua falência. Mas se os dedos ainda estão soltos, tem promessa para se cumprir na sua vida. Deixa eu ver quem acredita. Deixa eu ver quem acredita. Ainda tem promessa. Pega na mão de Deus, ainda tem promessa ainda. Ainda tem promessa. Você pensou que os dedos estavam presos. Não, mas o pé fere. O pé é difícil, é calvário. É a consequência, aleluia, da promessa. Agora o dedo não está de pé.
dedos. Porque se fossem prender os dedos, Jesus ia ficar dependurado na cruz e teria facilidade de sair. Sabe por que não prenderam os dedos? Porque teria facilidade de sair. Para Jesus. Era só ele movimentar o corpo, os pregos se soltavam e ele descia. Caleb, eu não entendi, eu vou te explicar. Sabe por que estão prendendo, aleluia, os seus pés? Porque tem muita gente que olha para baixo e olha e fala, tem Deus aí, então ele tem promessa. Então vamos tentar acabar com ele. Vamos tentar destruir ele. Do jeito que está a competitividade no nosso meio, eu não me espanto se o próprio irmão que congrega e toma a Santa Ceia contigo tentar acabar com a sua vida. A competitividade é muito grande. Mas quem deu a promessa não foi Caleb Pimentel. Quem deu a promessa não foi pastor Fábio Júnior. Quem te fez a promessa foi Deus. Então ela vai se cumprir. Então ainda tem vida. Então ainda vai acontecer. E se você quer, levante a mão, porque eu recebo a autoridade de Deus para profetizar sobre a sua vida agora. Não acabou ainda. Você ainda está vivo, está com fôlego. Satanás já tinha te levado para o saco há muito tempo. Mas há pouco você está vivo, porque ainda tem promessa de Deus aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Levante a mão. Adore. Tem promessa de Deus. Tem promessa de Deus aí ainda. Ainda tem. É por isso que Satanás tenta tocar em todo mundo da sua família. Por isso Satanás tenta te arrancar, te botar doença, te botar no leito. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem uma promessa na sua vida. E promessa de Deus não é isso aqui não. Eu não estou falando de migalha, estou falando de pão. Quer entender o porquê disso? Está entendendo o porquê dessa aflição sobre a sua vida? Está entendendo o porquê parece que está tudo fechado? Você ora, parece que o céu está de bronze. É porque é o tempo da promessa se cumprir. Enquanto ela não se cumpre, Deus não pode falar. Caleb, eu não entendi. Porque se Deus falar conosco por demais no decorrer da promessa, nós acabamos esquecendo da mesma. Nós acabamos trocando o alvo. Então Deus fala, você vai andar agora numa casa sem ouvir minha voz. Sabe por quê? Porque tem a promessa de Deus sobre a sua vida ainda. E quando se tem promessa de Deus, ela se cumpre. Se cumpre. Terceiro segredo dos pés de Jesus, e eu vou encerrar. Terceiro segredo. João Batista, no capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, vai dizer o seguinte: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo após ele vai dizer: não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Galera, eu não entendi nada, vou explicar. As sandálias de Jesus fizeram um caminho no meio do deserto onde era o Jordão. Tinha marcas ali, tinha um trajeto ali. Galera, mas eu continuo não entendendo. Por que João disse que não devia desatar as correias de suas alparcas, não podia desatar os nós de suas sandálias? Quer entender o porquê? Porque se João retirasse as sandálias de Jesus, ele estava simbolicamente dizendo: você fez um caminho e o que você vai fazer eu desfiz.
Pega na mão do irmão do seu lado. Diga para ele: o que Deus fez e o que Deus fará na sua vida, ninguém pode desatar. Deixa eu ver quem acredita. Ninguém vai desatar o que Deus fez. Ninguém fecha a porta. Quem levanta a mão, recebo uma palavra de Deus. A gente ouviu agora. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Eis que eu vos ponho uma porta aberta. E se a porta está aberta, ninguém fecha aquilo que eu abri. Entra na porta aberta, entra na porta aberta. Entra hoje, entra hoje. Ninguém vai desfazer o que Deus fez. Ninguém vai desfazer o que Deus fez. Aleluia, glória a Deus. Deus jamais deixará alguma pessoa desfazer aquilo que Ele fez na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Satanás está acabando com a sua vida. Porque ele sabe que não tem como desfazer aquilo que Deus fez. Não tem como ele acabar mais com aquilo que o próprio Deus colocou. Ninguém vai desatar o nó de suas sandálias. Ainda tem muita coisa a ser feita na sua vida. Ainda tem muita promessa de Deus a se cumprir na sua vida. Ainda tem uma grande caminhada sobre a sua vida. Não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem cozinhada, não tem invejoso, não tem pessoa que espalha notícia, faz fofoca na sua vida, que vai acabar com a tua chamada. Deus, Ele fez. E o mesmo Deus que fez é fiel para dar continuidade. Os que creem nisso, fiquem de pé. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, de poder e glória. Aleluia, glória a Deus. Esses são os segredos dos pés de Jesus. Coisas que ninguém pode desfazer. Promessas que ninguém pode arrancar. É, meu rei. E uma misericórdia que ninguém pode roubar. Você crê nisso? Amém. Levante as duas mãos aos céus. Glória a Deus, poderoso. Lá no alto. Glória a Jesus. Remana calachou menefai. Elevantulia caracandoria saia fara. Remantulia calachia. Diga bem, diga Deus. Deus. Eu acreditei na sua palavra. Deus, como prova que o Senhor vai me dar o segredo de seus pés. Derrame sobre mim da sua presença, da sua glória. Mas não é depois, não é depois, não é daqui a pouco, é agora, é agora, é agora, agora, agora. Receba. É me dar cana, é balaço, é me dar calachou, é me dar calachou, é dar aleluia, é me dar calabaia. Meus irmãos, vai recebendo uma graça de Deus. Chuquia ceia, prepara calabaraxia, remando que ele mante ele sai terra, remandara na chuva,